Notícia de 2 horas atrás, publicado hoje, dia 15/10/2018, às 14 horas e 58 minutos. Furacão atinge com força áreas dos 2 estados do sul do país. Milhares de pessoas tentam sobreviver sem água, corrente e eletricidade. Ou seja, o presidente norte-americano faz uma visita aos 2 estados mais afetados pelo furacão Michael. O presidente Donald Trump viajou para a Flórida e a Geórgia nesta segunda-feira, quase uma semana depois da passagem do furacão Michael, que atingiu com força os 2 estados do sul do país, onde milhares de pessoas tentam sobreviver sem água corrente e eletricidade. A tempestade, de categoria 4, atingiu o Golfo do México, na Flórida, na quarta-feira passada, com ventos que chegaram até 250 por hora. E depois, os estragos de Geórgia, Carolina do Norte, que sofreu com o furacão Flora esse mês passado, e Virgínia, deixando um rastro de ao menos 17 mortos. A Casa Branca não deu detalhes sobre essa visita presidencial de um dia. Trump e sua esposa, Melania, partiram de Washington pela manhã. Foto Donald Trump conversando com o governador da Flórida, o Rick Scott, ao chegar à base de Eglin da Força Aérea, a caminho de visitar a região destruída pelo furacão Michael. Na Flórida, a cidade de Panama City e o pequeno balneário Mexico Beach sofreram danos enormes. Milhares de lares e estabelecimentos comerciais ficaram destruídos. As linhas elétricas e a rede telefônica estão fora de serviço na maioria dos bairros, e apenas as estradas principais foram liberadas. Os socorristas que chegaram ao local no dia seguinte do desastre estabeleceram centros de distribuição de água e alimentos. Organizações beneficentes como o Exército de Salvação e muitas congregações religiosas fizeram o mesmo. Alguns grandes depósitos voltaram a abrir suas portas, mas sem eletricidade, enquanto muitos postos de gasolina permanecem fechados. Nos que ainda tem combustível, era possível ver logo de manhã a formação de longas filas de automóveis. Sobrevivência e ajuda mútua. Agora trata-se apenas de sobrevivência, afirma Daniel Fraga, que vive no modesto bairro de San Andre, em Panama City, onde a solidariedade está em alta. Nos unimos, ajudamos uns aos outros e todos cuidam dos demais. E os que não participam estão fritos, pois sabemos que eles são, disse o jovem eletricista. Mais da metade do condado de Bay, que inclui Panama City, ainda não tinha eletricidade nesta segunda de manhã, enquanto vários condados do interior sofriam com um enorme corte de mais de 80%, segundo a Divisão de Gestão de Emergência da Flórida. O Exército da Guarda Nacional dos Estados Unidos, junto com a polícia, também percorrem Panama City, já que esta área fica completamente escura ao anoitecer. A base da Força Aérea de Tyndall, localizada entre Panama City e Mexico Beach, e cuja infraestrutura também ficou gravemente danificada, foi alvo de muita especulação sobre o seu estado. Alguns de seus hangares, muito prejudicados, abrigam sigilosos aviões F-22 Raptors, conhecido por seu enorme custo unitário. Então, visualmente, todos estavam intactos e pareciam estar em boas condições, se levarmos em conta o dano sofrido pelos edifícios, declarou a Força Aérea depois de uma ronda de controle no domingo. Novos profissionais de manutenção farão um relatório detalhado sobre
os F-22 Raptors e outros aviões antes que possamos estar seguros de que as aeronaves podem ser reparadas e voltar a voar, acrescentou a Força Aérea. Ou seja, estou muito preocupado com o poder de fogo dele, né? Muito preocupado com essas criancinhas aí, né? Com esses brinquedinhos aí, né? Então é isso aí, pessoal. São cenas aí, apenas uma foto aí do que o poderoso furacão Michael fez no sul dos Estados Unidos, principalmente na Geórgia e na Flórida. Pessoal, fica na paz do Senhor. Quem gostou do vídeo pode dar um like, se inscrever, compartilhar e apertar o sininho para receber notificações. Até mais.